Olá, que bom te ter por aqui. Te ajeita aí no teu cantinho preferido, pode ser na cadeira, no sofá, até na rede se der, porque hoje a gente vai conversar de uma maneira super direta. Se tu já tá vendendo pelo WhatsApp, tu tá na correria de disparar um monte de mensagem todos os dias, eu tenho certeza. Mas a meta do teu negócio ainda parece mais distante do que uma viagem para Maldivas. Vender pelo WhatsApp não é mágica, a gente já sabe disso, porque é um trabalho de formiguinha, cheio de ajustes, de perrengues e cá entre nós, muitas vezes a gente se sente um robozinho ficar mandando oi e olá sem parar, com aquele medinho lá dentro de estar incomodando, de estar sendo chata. Mas chega desse sufoco, dessa sensação de estar remando contra a maré. Eu tô aqui para te mostrar que dá pra gente virar esse jogo sim, com um jeito esperto que coloca o teu cliente no centro da conversa, de cada oi no teu WhatsApp, que pode ser um empurrãozinho para o que faltava para tua venda acontecer, de um jeito leve, mas que funciona mesmo. E hoje eu vou abrir o meu caderninho de segredo, onde eu tenho as minhas anotações rabiscadas, as estratégias que eu testo e que dão resultado, e te mostrar os 6 truques de especialistas para destravar as tuas vendas, para explodir o teu WhatsApp. Para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou a Lai, do canal Lai Descomplica, e por aqui toda semana tem vídeo novo com dicas práticas, sem enrolação e que cabem na vida real de quem vende e ainda tem 1000 coisas para fazer. Por isso a gente se entende aqui. E se tu já faz parte dessa comunidade incrível, respira fundo e fica comigo. Antes da gente botar a mão na massa, chega de acreditar que o cliente não compra pelo WhatsApp. Essa é a maior mentira que te contaram ou que tu mesmo interiorizou. Se essa ideia persistir, tu tá deixando dinheiro na mesa, literalmente. A gente vai dar um chega pra lá nessa crença limitante agora mesmo e partir pra ação lucrativa do teu WhatsApp. E olha só, em primeiro lugar, quem é que nunca sentiu aquele friozinho na barriga antes de mandar um oi pro cliente que atira a primeira pedra? Parece que a gente tá invadindo o espaço da pessoa, né? E eu já me senti assim inúmeras vezes, mas a verdade é que um roteiro que faz sentido, que ele é pensado com carinho, o WhatsApp ele deixa de ser uma barreira fria. Ele vira um caminho direto para te construir uma conexão real e, consequentemente, uma venda verdadeira. E um exemplo bem prático para a gente começar aqui. Tu postou aquela foto incrível de uma maquiagem, de um olho bem delineado, com um delineador Power, e recebeu um comentário da Ana, que perguntou qual o delineador tu usou. Ao invés de tu te mandar um DM para ela lá, oi, tudo bem? Que nem sempre gera uma resposta, experimenta uma abordagem mais atenta e interessada. E aí tu pode mandar, oi Ana, que legal te ver por aqui, vi o teu comentário lá no meu post sobre o delineado de hoje. Imagino que encontrar um delineado que dure o dia todo e tenha uma cor intensa seja muito importante para você. Posso te ajudar a descobrir qual eu usei e como que ele pode facilitar o teu make dos olhos. Percebe como que essa abordagem mostra que tu viu o comentário dela, que tu te conectou com a possível necessidade dela e tu já te coloca naquele momento ali à disposição para te ajudar. É um oi com propósito. E o pior é quando a gente manda aquela mensagem super caprichada, com o preço e a chave Pix, estava tudo certo, tá super ansiosa pela resposta, pelo sim, e recebe somente o silêncio. E acontece, e a gente se frustra, eu sei, mas ao invés de tu desanimar e pensar que o cliente sumiu, tu pode tentar uma perguntinha que vale ouro neste momento. Vai falar, fulano, tudo bem? Fiquei pensando aqui, o que faltou para você sentir que era o momento ideal de dizer sim para o delineador Power? Teve alguma dúvida, algum receio? Acredita em mim, hein? A resposta que o cliente te der aqui é um tesouro de aprendizado. E eu aprendi isso errando e acertando muito. Além disso, isso é um feedback direto e extremamente importante para te ajustar na tua abordagem. Tu vai entender as objeções, vai mostrar que tu te importa com a decisão daquela pessoa. E agora outro ponto super importante é quando a gente esquece de responder uma mensagem no meio da correria do dia a dia. E isso é super normal, mas a gente pode ser mais estratégico para a gente não perder as oportunidades. Por isso, eu vou te passar uma sequência de 3 follow-ups gentis, que é para te lembrar, ajudar e convidar, que funciona como um lembrete amigo, que vai te ajudar de verdade, sem tu parecer que tu tá sendo insistente e não vai mostrar de jeito nenhum que tu esqueceu do cliente. O teu primeiro lembrete é para te lembrar com carinho.
Oi, fulano, tudo bem? Viu que a gente estava conversando sobre o delineador Power e eu queria saber se ficou alguma dúvida, se eu posso te ajudar com mais alguma informação. O teu segundo lembrete vai ser ajudar de verdade. Então, só passando rapidinho aqui para ver se tu precisa de mais detalhes, de sugestões para te escolher a melhor opção para você. E o terceiro lembrete, tu vai convidar para um toque especial. Ah, e lembrando que aquela condição especial de 2 delineadores pelo preço de um que eu te falei vai só até hoje. Que tal tu aproveitar e garantir o seu? E essa sequência de follow-ups gentis, ela vai mostrar que tu tem um profissionalismo e vai dar uma mascaradinha ali que tu esqueceu do cliente. Ah, e mais uma dica junto aqui é tu humanizar ainda mais essa conversa. Combina tu mandar texto e um áudio de 10 a 15 segundos, porque ouvir a voz é totalmente diferente de ler, né? Parece que a gente está mais perto, que a gente está conversando de verdade, a gente está tomando aquele café virtual. Então, depois que tu mandar o teu texto atencioso, grava um áudio bem curtinho, com um tom amigável, um tom natural, completando a tua mensagem escrita. Porque o áudio, ele transmite emoção, ele mostra a tua energia e ele quebra aquela barreira fria da impessoalidade. Pensa comigo, quantas vezes tu recebeu uma mensagem de texto seca sem um oi animado, que te deixou até com uma pulga atrás da orelha sobre quem realmente estava do outro lado da tela? A voz humana, ela tem um poder incrível de transmitir emoção, de mostrar que existe uma pessoa real ali, que tem o seu próprio jeito, tem as suas intenções positivas por trás daquelas palavras ali. Percebeu como um simples áudio ele pode fazer toda a diferença na tua conversa? Imagina então tu poder dar uma sequência estratégica bem pensada para cada etapa da tua conversa. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, segura essa tua energia aí, porque os próximos minutos vão ser de puro aprendizado, com 6 truques que eu chamo de 6 truques explosivos. E o nome desse explosivo não é à toa não. Mas calma, que não vai sair faísca do teu celular. É que esses truques, eles têm um efeito que sabe quando uma coisa puxa a outra, criando uma reação em cadeia positiva. É tipo isso, são pequenas atitudes feitas de maneira certa, que vão gerando grandes resultados no teu processo de vendas no WhatsApp. E muita gente ainda cai na armadilha de achar que vender é sobre tu fazer grandes promoções, de escrever textos gigantes que ninguém lê até o final. Mas a real, que conquista de verdade no WhatsApp é a gente mostrar que é humano, que se importa com o cliente, com a pessoa que está ali do outro lado. Então foca em pequenos gestos de atenção, na personalização de cada interação. Usa a tua voz para te transmitir emoção, mostra o teu interesse verdadeiro nas necessidades daquele cliente e vai fazendo um acompanhamento ali atencioso. Cada truque é como tu acender um pavio. Tu vai riscar um fósforo, que é quando tu manda mensagem no WhatsApp com uma intenção clara e o teu toque ali pessoal. Aí tem a faísca rápida, onde tu vai fazer um gesto de atenção, uma pergunta relevante e o calor se espalha. A pessoa te responde, presta atenção no que tu tem a dizer e muitas vezes se sente mais confiante para fechar o negócio contigo. E o porquê que isso funciona? Porque ativa gatilhos mentais importantes, como a reciprocidade, tu tá te importando com aquele cliente. Ele se sente inclinado a retribuir contigo. A conexão emocional, pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas confiam. E a prova social, que são os mini cases que mostram que o teu produto, que o teu serviço funciona para os outros. Não é nenhuma fórmula mágica que só expert, que conhece, que usa. São técnicas que eu uso no meu dia a dia, nas conversas normais com os meus clientes. E é o que faz tu ser lembrado não só como mais um vendedor chato, que ninguém mais aguenta ver os WhatsApp daquela pessoa, mas alguém que realmente se importa, que oferece soluções de valor. E essa é a diferença entre tu ser só mais um contato na lista de contato ou tu ser o contato que o cliente procura quando ele precisa de ajuda para resolver um problema dele. Então agora tu vai preparar o teu caderno, o teu bloco de notas, porque esses são os 3 truques que vão mudar o teu jogo no WhatsApp. Então presta atenção em cada um aqui junto comigo. No truque 1 é o check-in matinal. Tu vai começar o teu dia já fortalecendo os teus laços com os clientes. Vai agendar um lembrete todo dia no teu celular. Por exemplo, às 9 da manhã. E tu vai abrir o teu WhatsApp e vai escolher 3 contatos da tua lista. Pode ser aqueles clientes mais engajados, pode ser aqueles clientes que tu sente que estão quase lá, ou aqueles que precisam de um oi mais especial. E tu vai tocar no teu microfone e tu vai mandar um áudio mais ou menos assim: bom dia, fulano, tudo bem por aí? Como foi a sua semana? Tudo tranquilo?
por aqui chegaram vamos supor que tu saiba que as pessoas gostam de vestidos, né? Vestidos novos, lindos. E aí tu vai questionar se tem algum evento especial à vista, algo que ela esteja procurando, um vestido perfeito para alguma ocasião. Ou então, se tu vende bolsas, tu também pode dizer, e também, se tu quiser uma bolsa perfeita para combinar com os vestidos. Então percebe como essa mensagem ela é personalizada e demonstra um interesse genuíno no teu cliente. E isso cria uma relação mais forte desde o início do teu dia. Manda um áudio, já salva a resposta que o teu cliente deu lá no teu bloco de notas, no teu caderno. Isso vai te ajudar a lembrar o que foi conversado nos teus futuros contatos com aquele cliente. E quando o cliente te responder, tu vai mandar um joinha, ou um sorriso, né, um emoji, mostrando que tu tá ali atento àquela conversa. E uma dica extra de milhões aqui. Cria um atalho no teu teclado para te digitar rapidinho. Por exemplo, BD, de bom dia. Já vai aparecer ali a mensagem automática, né? Bom dia, aí tu só vai alterar o nome e vai colocar tudo bem. Isso vai te ajudar, vai facilitar o teu dia a dia. O truque 2, que é o feedback relâmpago. Essa tática, ela é super rápida e mostra que tu te importa muito com a opinião do teu cliente. Vamos supor que no dia anterior tu compartilhou uma dica sobre como tu combinar acessórios com vestidos estampados lá nos teus stories, ou tu mandou mensagem direta para alguns clientes. Aí no outro dia tu vai mandar uma mensagem: oi fulana, tudo bem? Viu aquela dica de ontem sobre como combinar os acessórios com os vestidos estampados? Conseguiu experimentar alguma combinação nova hoje? E me conta o que tu achou, se fez alguma diferença no teu look. Se a pessoa responder, tu já vai marcar essa conversa com uma estrelinha, para te dar um follow-up mais completo depois para ela. E anota no teu bloco de notas o que funcionou ou não na dica, a reação do cliente. Uma dica extra aqui é tu programar um alarme 24 horas depois de cada envio, para te não esquecer de fazer esse acompanhamento, de tu dar atenção à resposta do cliente. Não adianta tu gastar energia fazendo algo, né, entregando algo, chamando o cliente para conversa e depois tu não continuar. O truque 3 é a sequência de valor. E essa sequência é como tu plantar sementinhas de interesse ao longo da semana. Então na segunda tu vai mandar uma dica super rápida, uma linha só com um emoji. Por exemplo, uma bolsa que combina com um lenço colorido. E tu vai criando pílulas de conhecimento relevantes para o teu público. Na quarta tu vai compartilhar um mini case. Tu vai abrir o chat, escrever 2 linhas contando como um cliente específico. Pode usar um nome fictício se tu precisar manter a privacidade desse cliente, que teve um resultado positivo quando ele aplicou as tuas dicas. E tu vai mandar um áudio de 10 segundos contando um detalhe extra ou a emoção que o cliente sentiu. E por que a gente faz isso? Porque as histórias de sucesso, elas inspiram, elas mostram a aplicação na prática do teu conhecimento. Na sexta, tu vai criar um senso de urgência. Tu vai dizer lá: fulano, essa condição especial para a compra desses vestidos acaba hoje às 18 horas. Quer aproveitar e garantir o teu? Ou então tu vende bolsas. Fulano, aquela bolsa incrível que tu viu nos stories está com desconto especial só até hoje às 18 horas. Quer garantir a tua antes que acabe? Por quê? Porque a urgência, ela motiva a ação imediata. E tu também pode usar para te auxiliar as etiquetas no WhatsApp, para te organizar cada etapa da tua sequência. Por exemplo, tu pode fazer uma etiqueta para dica enviada, case enviado, oferta enviada durante toda a semana. Aí tu vai dando uma olhada nessas sequências, quais as que trouxeram mais respostas, quais as que tiveram mais conversões. Uma dica extra aqui que vai te ajudar é tu deixar uns templates dessas mensagens prontos já, nas tuas notas rápidas, para te agilizar o teu processo, para te não perder tempo tendo que escrever tudo e pensando o que eu vou mandar nesse áudio. Então tu já lê ali e já fala. O truque 4 é o micro storytelling. E as pessoas, elas amam histórias. Então tu vai usar pequenas narrativas para te conectar e para te criar valor com os teus produtos. Então tu vai abrir o teu chat, vai escrever: lembra da Juliana, a nossa cliente, né, que está procurando uma bolsa para um casamento, uma festa, um trabalho, e tinha dificuldade em encontrar uma que combinasse com várias ocasiões diferentes, que fosse elegante, que fosse segura, que fosse prática, estilosa, acessível. Aí tu vai gravar um áudio de uns 10 segundos, continuando a conversa. Ela experimentou a bolsa Zafira, que eu te mostrei, e conseguiu usar a bolsa com vários looks diferentes, conseguiu organizar todos os pertences com estilo, se sentiu mais segura, porque ela complementou um look perfeito que dá para usar em diversas ocasiões. Aí tu vai mandar uma foto do cliente, se tu tiver permissão, muito cuidado com isso, né, porque tem que ser um depoimento real.
usando a bolsa ou um print desse depoimento dela, mesmo que seja uma frase curta, como amei a praticidade e o design dessa bolsa. Super recomendo. E depois desse mini case, tu vai perguntar, o que tu achou dessa transformação? Te dá uma ideia de como a bolsa Zafira também poderia combinar com diversos looks que tu tem? E depois disso, tu vai anotar as reações dos teus clientes e essas histórias para te usar em futuras conversas e conteúdos sobre diferentes modelos de bolsas e as suas funcionalidades, porque tu entende exatamente quais que são os adjetivos que a pessoa gosta de usar. Uma dica extra aqui, tu pode usar um app de notas dedicado para te guardar ideias de história de clientes com diferentes necessidades, os modelos de bolsas que atenderam e, claro, isso vai ajustar para o teu produto, para o que tu vende. O truque 5 é a reclamação como oportunidade. Tu não pode fugir das reclamações. E elas podem ser uma chance de tu mostrar o teu profissionalismo e até para te reverter uma possível perda de uma venda. E quando alguém te falar que o preço da bolsa está muito alto, tu pode responder em duas partes. A primeira, assim, entendo, fulano, o que te deixou em dúvida sobre o valor dessa bolsa Zafira? Tem algum aspecto que não ficou claro sobre o material, a durabilidade, o design exclusivo, o quanto que ela é funcional? E por que tu faz isso? Para te abrir espaço para o cliente expressar as dúvidas dele, para te mostrar que tu te importa com a percepção dele sobre o investimento nessa bolsa. Aí tu vai ouvir com atenção e tu vai repetir o ponto principal. Então, pelo que entendi, o que tu esperava era uma bolsa com design menor, com mais detalhes em preto, couro de alta qualidade, divisórias internas, design temporal, por um investimento de R$5.000. E por que isso? Tu vai confirmar o teu entendimento, tu vai mostrar que tu tá prestando atenção e tu vai alinhar a conversa sobre a expectativa em relação ao preço, aos atributos da tua bolsa. E aí vai dar para te ajustar a oferta, tu vai mostrar um modelo similar, com um material diferente, se tu houver mais opções. Tu vai destacar um benefício específico que ela mencionou como importante. Por exemplo, ela disse que quer muita durabilidade. Ou tu vai oferecer um bônus extra que vai agregar valor. Por exemplo, olha, então eu te dou um organizador de bolsa exclusivo, um frete grátis, um pequeno acessório de brinde, alguma coisa que combine com a bolsa. Aí depois você vai falar, com essa informação adicional sobre a durabilidade da bolsa, ou com esse frete grátis, ou com esse brinde especial, faz mais sentido para você agora? Aí se fechar um negócio, tu vai combinar a forma de pagamento, vai enviar os dados necessários, tu vai anotar qual reclamação sobre o preço da bolsa tu conseguiu resolver. Qual foi a estratégia que tu usou? Tu vai destacar o benefício específico? Foi uma oferta de bônus? Foi uma sugestão de outro modelo? Isso vai te ajudar a tu refinar a tua abordagem para futuras objeções de preço em relação às tuas bolsas. E o que eu quero dizer, eu tô falando aqui em bolsas, mas é para qualquer produto, qualquer serviço que tu venda. Eu só falei bolsa para ficar mais fácil da gente visualizar os exemplos. O truque 6 é a surpresa VIP. Quem não gosta de se sentir especial no dia do aniversário, por exemplo? E essa prática, tu cria um laço emocional forte com o teu cliente. Anota no teu calendário o aniversário do cliente. Tu pode perguntar essa informação em algum momento da conversa, de uma forma sutil. No dia, tu vai abrir o chat, tu vai gravar um áudio. Feliz aniversário, fulano, que dia especial. Queria te agradecer por fazer parte da nossa comunidade, ser nosso cliente. Tu vai usar uns 20 segundos para te mostrar em um tom verdadeiro uma celebração para aquele dia. Vai mandar um GIF divertido, um link para um presente digital exclusivo, por exemplo, um e-book com dicas avançadas, um template que seja útil, um checklist útil para ele, um desconto especial só para aniversariantes. E aí depois tu vai perguntar lá, né? Gostou do presente? Me conta o que tu achou e como que tu vai celebrar esse teu dia. Aí tu vai marcar ele como VIP na tua lista de contatos e tu vai programar um follow-up mais personalizado no mês seguinte. E essa aí tu pode usar a ferramenta simples, pode ser uma função de lembrete do teu celular, para te não esquecer as datas especiais para as pessoas. E agora que tu já pegou o jeito dos 6 truques aqui, a gente vai ver como encaixar tudo isso na nossa rotina sem virar uma bagunça. É para ser bem natural, a ideia aqui não é te sobrecarregar. Quando o teu tempo estiver voando, tu vai usar o truque 1, como um ritual rapidinho dos 5 minutos. Vai botar um alarme, vai escolher os teus 3 contatos, vai gravar e vai mandar. Menos de 3 minutos, tu já cria uma conexão de verdade com esses clientes. E isso acontece comigo direto, porque essa tática de rapidinho e feito, ela funciona bastante. Como é que eu faço? Eu tenho uma lista onde eu salvo os contatos prioritários e eu faço ali o meu check-in matinal. E ao invés de eu ficar mandando a mensagem perfeita, eu mando logo um áudio, como no truque 2. E eu vejo o que volta de resposta. E a gente vai ajustando o feedback. E eu aprendi que a conversa real, ela é muito mais rica do que eu ficar imaginando sozinho.
Na prática, se a resposta do cliente for muito vaga, tu pergunta algo mais específico sobre a aplicação da dica. Um outro dilema que acontece bastante é tu fez o teu follow-up ali e o cliente sumiu. Não te desespera. Tu vai usar o truque 3. Tu vai mandar uma dica útil. Se não deu em nada, tu vai usar o truque 4, que vai mandar uma história interessante para te tentar reconectar aquela conversa. E um outro exemplo é se o cliente ele não responde à oferta. Tu vai mandar um mini case de alguém que apresentou a mesma oferta que ele precisava e teve um ótimo resultado. E depois de tudo isso, tu sempre anota no teu caderno, no teu celular, enfim, onde tu quiser anotar, o que tu percebeu, as dúvidas que surgiram, o tom dessas respostas. Sem tu anotar, tu não consegue ver onde precisa melhorar. E essas anotações, elas vão ser como um mapa dos tesouros nas tuas vendas. E cria categoria para as tuas anotações. Objeções de preço. Aí tu escreve todas as objeções e as respostas. Resultados que deu do truque X. Ideias de stories que eu posso fazer. Vender pelo WhatsApp é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Cada truque, ele é um passo. E esses dilemas fazem parte dessa corrida. E eu entendo o desafio diário da rotina. Entre trabalho, família, ainda tentar impulsionar as vendas no WhatsApp. O dia parece que só tem 15 horas, né? E pensando nisso, eu preparei um curso gratuito de 5 aulas, direto ao ponto, com soluções práticas para te já aplicar hoje mesmo. Sem complicação, mesmo naqueles dias que a gente está naquela correria total. E se tu acredita que tu pode melhorar as tuas conversas no WhatsApp, gerar mais venda de verdade, sem mistério, com resultado rápido, dá o play no link abaixo e começa agora mesmo. No WhatsApp, a tua dedicação de hoje é o boom das tuas vendas de amanhã. É sobre tu plantar para te colher resultados incríveis no teu futuro. Acredita no teu trabalho e no poder dessas dicas. Gratidão por ter ficado comigo até o final. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo com quem precisa, me conta aqui nos comentários qual que é o teu dilema, qual que é os teus perrengues, que truque que tu vai usar. Um abraço, um beijo e até a próxima.